Fala, nação rubro-negra, muito boa tarde, Deco na área. E hoje é dia, hein? Flamengo e LDU, jogo às 9 horas da noite. Lembrando a vocês que o nosso pré-jogo é hoje às 19h30 comigo, com Marquinhos Gameplay Hero, live da melhor qualidade. O nosso pós-jogo é logo que acabar, Flamengo e LDU às 10h50 da noite. Lembrando a vocês que se o Flamengo ganhar hoje da LDU, já será o primeiro do grupo. O Flamengo ficará com 13 pontos, independente do resultado do Vélez contra o La Calera, né? Se o Vélez ganhar, vai para 9. O Flamengo manterá 4 pontos de vantagens em cima do segundo colocado. Então, galera, hoje é dia de vitória, é dia de Mengão. Nação rubro-negra, hoje os assuntos, né, continuam sendo em relação ao Gerson, né? Jogador aí que está próximo de ir para o Olympique, só que o Flamengo realmente está, né, fazendo o correto, tentando o máximo possível de dinheiro em cima dessa negociação, porque o Flamengo tem que pagar 10% para Roma, enfim, a gente vai comentar sobre isso. E neste vídeo gostaria de trazer para vocês um jogador que poderia ou poderá ser o substituto do Gerson em caso de venda, né, que é o Renato Augusto. A gente tem alguns números aqui do Renato Augusto, números interessantes lá na China, um jogador de 33 anos, que a gente vai passar aqui para vocês, né, falaremos sobre isso, também de como anda a negociação, né, de Gerson, Olympique e Flamengo, se alguma coisa andou ou não, se mantém na mesma. Enfim, galera, sobre o Campeonato Carioca, que tem algumas situações que gostaríamos de passar para vocês, né, se haverá convidados ou não novamente. Enfim, galera, muito assunto bom aqui no canal Deco SRN. Então, se você está chegando aqui pela primeira vez no canal, deixe seu like, compartilha com os amigos, aciona o sininho de notificação, além da sua inscrição, que é muito importante. Lembrar vocês também do telefone na descrição do vídeo, tá? O telefone serve para que você mande o seu nome, DDD e telefone via WhatsApp, para que você possa receber todos os links do canal Deco SRN em primeira mão, tá? Nação rubro-negra, vamos lá. Todo mundo sabe que o Flamengo, né, quer um valor maior em cima da venda do Gerson, né? Vamos começar pelo Gerson, né? E aí ontem tivemos uma rodada de negociações, o Olympique aumentou um pouco a proposta, e não foi muito no caso, aumentou de 25 para 26 milhões de euros, tá? O Flamengo quer manter um percentual do passe do jogador numa futura venda. E aí como seria? O Flamengo gostaria de ter os 20% desde que o Olympique de Marseille aumentasse a proposta para 30 milhões de euros fixo, né? Então, digamos que o Flamengo venda o jogador por esses moldes, né? 30 milhões de euros mais 20%. Digamos que lá na frente o Olympique venda o Gerson por 80 milhões. O Flamengo ficaria com 16 milhões, tá? Por 20%. Então, a negociação ao total ficaria em 46 milhões de euros, que seria a segunda maior venda da história do Flamengo, só atrás do Vinícius Júnior, tá? Então, o que acaba acontecendo? Eles acham que o Flamengo está querendo demais, mas o Flamengo está certo. A multa rescisória do Flamengo com o jogador é de 75 milhões de euros. Vender por 25, 26, sem nenhum acréscimo, seria demais. O Flamengo ainda conversa com ele sobre a questão, né, de aditivos, né, de variáveis, que girariam em torno de 5, 6 milhões. Então, na minha modesta opinião, tá? Na minha modesta opinião, o Flamengo poderia vender, né, caso não consiga um percentual no valor, pelo menos 40 milhões. E o Flamengo vai tentar chegar em números assim, que no final das contas o Flamengo ganhe no mínimo 40 a 45 milhões de euros. Então há N possibilidades em relação a isso do Gerson, só que o Olympique está travando um pouco a questão, mas o Sampaoli vem pressionando a diretoria do Olympique, né? O Marcão já deu entrevista falando que seria uma honra o Gerson jogar no Olympique de Marseille, que é uma grande equipe do futebol francês, falou lá para o L'Équipe, né, da França. Enfim,
tudo caminha para um desfecho favorável ao Olympique, né? A compra do jogador, mas eles vão ter que abrir o cofre, né? E o Flamengo está lá naquela questão do cabo de guerra, né? Puxando mais a corda para conseguir mais dinheiro, e tá certo. Então vamos lá, volta a falar, o Flamengo só irá negociar o jogador a partir dos 30 milhões de euros e mais um percentual que o Flamengo quer 20%. Caso eles não queiram dar os 20%, 10%, o Flamengo subirá um pouco esse valor, pedirá 35 milhões. E aí com 35 milhões, mais às vezes a variável, que eles também estão conversando sobre isso, e os 10%, chegaria a esse valor de 45, 43. Então é nesses valores que o Flamengo trabalha, e a composição vai ser sempre em relação ao fixo, né? Eles até o momento, no fixo, fizeram a proposta de 26, então o Flamengo está tentando subir para 30, quem sabe chegar um pouco mais a 33, 32, 35, acho que é nesses valores que o Flamengo trabalha. Então nesse momento ainda está emperrado, porque o Olympique está travando essa questão desse aumento do fixo, tá? Já aceitou até a questão do percentual, do Flamengo ficar com percentual, mas tudo vai depender do valor fixo, e 25 milhões, 26 milhões o Flamengo ainda acha muito baixo, e nesses valores o Flamengo não aceita negociar o Gerson, né? Se o caso Gerson sai, e é provavelmente o caminho natural das coisas acontecerem, acredito que por 4, 5 milhões de euros o Olympique não deixará de contratar, o Flamengo conseguirá atingir o que quer, né? A gente vai falar agora rapidamente sobre o Renato Augusto, que tem ótimos números lá na China para passar para vocês, né? É até bom a gente estudar alguns jogadores, né? O Renato Augusto, que poderia conseguir sua liberação lá na China, viria pelo salário, mas aí teria, né, no caso, que reduzir valores, né, desse salário, porque lá ele ganha mais de 3 milhões de reais, e aqui ele não teria condições de ganhar isso tudo. Então vamos passar aqui os números do Renato Augusto em 3 anos lá de China, tá? Ele tá com 33 anos, lembrando a vocês, né? Muita gente fala para mim, até concordo, que o Flamengo não tem que envelhecer o elenco, né? O Flamengo já tem o Diego Ribas naquela função com 35, 36 anos, trazer o Renato Augusto, né? Mas ele tem uns bons números lá, apesar que o campeonato lá não é muito competitivo, né? Ele tem 33 anos, 45 jogos, 41 jogos como titular, tá? 4 jogos entrando no decorrer da partida. Ele fez 17 gols, é isso mesmo, são 14 assistências, tá? 120 passes decisivos, 14 grandes chances criadas, 110 chutes, né? Sendo 61 no gol, tá? O resto foi para fora, né? No caso 49, 65 desarmes, né? E de duelos, né? Foram 539 duelos feitos e 303 ganhos, tá? E aí um percentual de 56%. Os números deles são muito bons, né? A grande questão uma coisa é jogar no futebol chinês, outra coisa é jogar no futebol brasileiro, mas a questão também é que Renato Augusto aqui no futebol brasileiro iria sobrar, sinceramente iria sobrar, apesar da idade. O que me preocupa, né, além da idade, é a questão que o Renato Augusto se machuca bastante, né? Não adianta trazer um jogador caríssimo e ficar o tempo inteiro no estaleiro, né? A gente está vendo algumas situações agora, né, preocupantes, como é o caso do Rodrigo Caio jogar um jogo, não joga o outro porque é poupado, pelo amor de Deus, né? Como está acontecendo com o Diego Alves. São ótimos jogadores quando estão dentro de campo, mas a grande questão é que hoje ficam mais fora de campo do que dentro de campo. É essa que é a nossa grande preocupação em relação a uma possível vinda do Renato Augusto ao Flamengo, né? O Flamengo pode sim pesquisar no mercado, né, europeu, até sul-americano, jogadores mais jovens, né, mais baratos, que podem dar um ganho técnico tão bom quanto ou maior do que o Renato Augusto, assim eu vejo, mas os números dele realmente no futebol chinês nos últimos 2 anos são bem bacanas, né, no caso, entendeu? Mas vamos ver aí o que vai desenrolar da venda do Gerson, né, porque nesse momento que dizem que esse dinheiro do Gerson não servirá para contratações, mas não acredito, até mesmo porque o Flamengo tem que ter o ganho técnico, né? Vai ajustar sua folha salarial, e com algumas vendas que estão sendo feitas, né? Do Rodrigo Muniz, que está muito próximo, um dinheiro que vai vir do Vitor Gabriel,
Tem a questão do Vinição também, né, que o Grupo City pagará mais um valor para o Flamengo. Quem sabe uma venda do Lázaro, não sabemos. Né? Tem a questão do Pires da Mota, que poderá estar de volta ao Flamengo também, para valorizar junto à Copa América, né? Enfim, tem muita coisa a acontecer ainda e o Flamengo poderá ter dinheiro para poder reforçar o elenco, que eu acho que vai ser muito necessário devido ao fato dos jogadores, né? No caso, dos jogadores não, dos times sul-americanos, né? Times brasileiros, desculpa, não só sul-americanos, os brasileiros estarem se reforçando bastante, que é o caso do Palmeiras, com a volta do Dudu, o Atlético Mineiro, que já trouxe o Hulk, trouxe o Nátio Fernandes, enfim, o São Paulo, que se reforçou muito bem, né? O Grêmio trazendo agora o Douglas Costa. Então, cara, eu acho que isso aí é necessário, esse reforço no elenco do Flamengo, tá? Vamos falar rapidamente aqui do Campeonato Carioca, tá? O Flamengo pegará o Fluminense no sábado às 9 horas. Se houver empate, o jogo irá para a disputa de pênaltis. O Fluminense que ontem perdeu de 2-1 do Júnior Barranquilla. E agora o Fluminense não está numa situação muito confortável. Dependendo do jogo de hoje, de River e Santa Fé, o River, olha só, galera, vai jogar com um jogador de linha no gol, né? Enfim, e aí, cara, eu acredito que o Santa Fé ganha a partida, tá? E aí o Santa Fé ganhando vai embolar muito o grupo do Fluminense, né? O Fluminense continuará na liderança, mas na semana que vem o Fluminense enfrentará o River Plate. E aí eu não sei se os jogadores que estão com problema de Covid do River estarão de volta, né? E aí o Fluminense terá que pelo menos conseguir um empate lá, porque se perder, o Fluminense poderá até ser eliminado. Porque se o Santa Fé ganhar e o Barranquilla como ganhou ontem, acho que um fica com 5, outro com 6, e se houver um vencedor, principalmente o Barranquilla, e aí o Fluminense precisará mesmo, porque se o River ganhar, elimina o Fluminense. Então não sei como eles farão, porque o jogo é na terça-feira na Argentina. Se pouparão alguém, não pouparão, então a gente vai aguardar as cenas dos próximos capítulos. Falando em Carioca, a Ferdi disse que não tem dinheiro para pagar as premiações, né? Olha só que lamentável do Carioca, para o vencedor do campeonato, até para o Flamengo que ganhou R$1 milhão como campeão da Taça Guanabara, enfim. Lamentável que vem acontecendo, talvez seja por isso que ele estivesse pressionando para ir para Brasília com o público, porque a Ferdi está sem dinheiro. E sobre a questão de público, que a gente acabou de falar, nos estádios, a Secretaria de Saúde já disse que vai multar o Maracanã caso abra novamente espaço para convidados, tá? A multa dobrará do que foi posta no último jogo e, além disso, poderá interditar o Maracanã, olha só. Então, acredito eu que não teremos convidados nessa próxima partida entre Flamengo e Fluminense, tá bom, galera? Então é isso aí, muito obrigado a todos vocês. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilha com os amigos, aciona o sininho de notificação para que possamos chegar à marca de 250 mil inscritos. Não esqueçam do telefone aqui na descrição e da nossa live pré-jogo às 19h30. Conto com vocês, vamos para cima deles, Flamengo, tamo junto, saudações rubro-negras, até mais tarde. Valeu, nação, fui!